de bênção. Vamos para a mensagem dessa noite? O tema dessa noite é esse. Não é conto de fadas, é real. Não é conto de fadas, é real. Acho que todos nós já ouvimos essa frase: e viveram felizes para sempre. Quem aqui que está vendo um filme na TV e torce para que o filme ele termine do jeitinho que a gente quer, o galã ficando com a galoa? Então, a gente sempre torce para essas coisas, né? Então, e viveram felizes para sempre. E é interessante que essa é uma expressão muito comum no meio literário. Eu lembro que meu pai contava historinhas para mim, né? E a gente sempre via na historinha um final feliz. Sempre tinha um final feliz. E o ideal, porque a gente fica pensando nessas coisas, o ideal é extraordinário. Toda vez que você imagina a tua vida, toda vez que você imagina alguma coisa relacionada a você, você nunca imagina assim: cara, e eu levei um tombo, e eu me prejudiquei. Não, o ideal, aquilo que nós idealizamos sempre é extraordinário. O ideal é extraordinário. É maravilhoso imaginar que tudo vai ser feliz para sempre. Não é bom pensar assim? E tudo vai ser feliz para sempre. Algo dentro de nós busca isso. Nós buscamos sermos, vivermos felizes. Esse é o ideal da nossa vida. Mas as coisas nem sempre acontecem do jeito que desejamos. Sim ou não? Nem sempre acontece do jeito que desejamos. A nossa vida não é uma história de cinema, não é um conto de fadas. Não é assim, sabe? A sua vida não é uma fantasia, seja do cinema ou dos romances literários. Viver feliz para sempre é muito frustrante. Viver feliz para sempre é muito frustrante quando isso se torna um ideal. O meu ideal é ser feliz para sempre. Quem é aqui que já teve todos os seus ideais realizados? Não tem. Por isso que o viver para sempre é muito frustrante. Viver feliz para sempre é muito frustrante quando isso é um ideal da nossa vida. Porque o ideal é algo que não está comprometido com a realidade. O ideal não está comprometido com a realidade, mas com aquilo que eu penso ou desejo. Aquilo que eu penso e desejo é joia. Então, o ideal não está comprometido com a realidade. O ideal, ele é comprometido com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desejo. E sempre o que eu penso, sempre o que eu desejo é bom. Mas nem sempre a realidade, ela é boa. Viver feliz para sempre não é uma questão de ideal, mas é uma promessa de Deus. Agora começa, não é um conto de fada, é real. Viver feliz para sempre não é uma questão de ideal, mas é uma promessa de Deus. Deus tem essa promessa. E essa mensagem, quando eu pensei nela, eu estava pensando, é claro que em todos nós que aqui estamos, mas principalmente nos irmãos que desceram as águas hoje, principalmente neles, mas é claro que engloba todos nós. Viver feliz para sempre não é uma questão de ideal, mas é uma promessa de Deus. Então, viver feliz para sempre pode se tornar uma realidade. Deus transforma a nossa realidade, e isso é uma boa notícia. Viver feliz para sempre pode se tornar uma realidade. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 51, versículo 11. Viver feliz para sempre pode se tornar uma realidade. Olha o que ele diz em Isaías 51, 11. Os resgatados do Senhor voltarão. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cânticos. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiros deles fugirão. Percebe que aqui está dizendo o seguinte: que existem coisas boas para a tua vida.
A felicidade em Cristo Jesus é possível. No nosso ideal, nós vamos nos frustrar, mas Deus, Ele tem uma realidade de felicidade para as nossas vidas, e a gente vê isso registrado em Isaías 51:11. Mesmo quando as coisas não saiam como nós imaginamos. Eu acho que cada um de nós aqui vamos concordar que nós passamos por coisas que nós não tínhamos escrito isso em nossas vidas. Nós não tínhamos idealizado isso nas nossas vidas, mas a realidade veio. Agora, como é que nós podemos superar essas divergências, essas coisas, esses dissabores que nós enfrentamos na nossa vida? Como que nós podemos passar por isso, sendo que Deus promete que nós teremos alegria, mesmo que as coisas não aconteçam como nós imaginamos? Deus transforma a nossa realidade. Aquilo que tu está vivendo hoje, Deus tem poder para transformar. E Ele diz isso em Isaías 61, versículo 3. Ele diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A cinza, ali no Velho Testamento, era sinal de luto, era sinal de tristeza, era sinal de sofrimento, de vergonha. Era isto. E Ele promete: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa. Coroa é símbolo de alegria, é símbolo de vitória, é símbolo de realização. Deus promete que vai pegar todo o nosso choro e vai transformar em alegria. É isso que a palavra de Deus promete para a gente. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ou seja, não importa qual seja a realidade que nós estamos enfrentando, em Cristo Jesus, todas elas são transformadas. O que a palavra de Deus nos promete é que mesmo que o ideal que nós tenhamos, que nós idealizamos, ele passa por situações difíceis em que nós não tínhamos escrito nada que pudesse nos levar a passar por sofrimento. Mas Deus fala que eu pego esta realidade que você está vivendo e transformo ela em alegria. Deus tem, Ele é o único que tem poder para fazer isso. Tenho, você não tem, ninguém dos que aqui estão tomar momentos de momentos a tua dor, teu sofrimento, e transformar em momentos de alegria. E desanimado, Deus está dizendo, e eu transformo em alegria. Como Deus é Deus, Deus é Deus. O que Ele quer é só que você faça o quê? Confie. Isso é fato, não dá para fugir disso. Como é que pode ser que o meu final vai ser feliz se eu sei que eu estou caminhando e estou caminhando para a morte? Cada dia que passa é um dia a menos de vida que eu tenho. Se você pegar aquela ampulhetinha da areia e virar ela ao contrário, que quando começamos a vida está lá, sabe, eu fico sempre. E quando chegar o fim, como vai ser? Quando chegar o fim, deixa eu dizer algo para você. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse em relação a isto, em Mateus 28:20, Ele diz o seguinte: quando chegar o fim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que é isso, irmãos? Tem medo de morrer? Tem medo do amanhã? Tem medo como vai ser? Jesus está dizendo o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a morte pode nos atormentar, a morte pode trazer medo, a morte pode trazer desespero, mas Jesus está dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Não é um fim. É apenas o começo de uma eternidade ao lado dele. 36 anos, certo? Ainda tem muito chão, 20 anos para frente ainda. Nós temos isso aí. Mas uma coisa que é gostoso nessa história é que com Jesus a nossa morte não é o fim. Não é o fim, sabe? É apenas o começo de uma eternidade ao lado de Jesus. O que é 100 anos aqui na terra, comparado com uma eternidade que nós vamos viver ao lado do Senhor? É promessa de Deus. É promessa de Deus para as nossas vidas. Ora, o texto de Romanos 6,8 diz assim: se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quando os irmãos mergulharam naquela água, eles estavam dizendo, eles estavam testemunhando que eles morreram para aquela velha vida. Cada um dos irmãos, eles estão dizendo: olha, o que eu fiz aqui, aquele velho homem acabou. Eu estou testemunhando que isso aconteceu no dia que eu aceitei a Cristo. É o que está dizendo aqui, sabe? Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E viveremos quanto tempo? Por toda a eternidade. Isso é motivo de alegria, de exaltação, de exultação, porque vamos viver eternamente ao lado do Senhor. Mas sabe, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela conta a história de um milagre. Um milagre que Jesus realizou com uma das pessoas que Ele amava muito. O nome dessa pessoa era Lázaro, era o Lázaro. Lázaro. Todos nós que temos um pouquinho de contato com a palavra de Deus, já ouvimos falar desse episódio. E Lázaro estava muito doente e chegou a morrer. Mas Jesus o ressuscitou dos mortos, diz a palavra de Deus. O milagre de Lázaro impactou todos que viviam naquela redondeza, naquela época, sabe? Deixa eu dizer algo para você, preste atenção nisso. Esse milagre é o seu milagre também. Esse milagre é o seu milagre também. Ele é o nosso milagre. Afinal, o que é um cristão? O que vem a ser um cristão? O cristão é aquele que, estando morto, morreu antes da morte e encontrou a vida. É isso que aconteceu com a gente. A Bíblia fala que você estava morta nos seus próprios delitos e pecados, mas em Cristo Jesus você foi ressuscitado. Ou seja, o cristão é aquele que estava morto, que morreu e agora está vivo. É isso que está acontecendo. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo para você. Para o mundo, a tua vida é um escândalo aqui na terra. A tua vida é um escândalo aqui na terra, porque antes de Jesus nós estávamos mortos, mas agora em Cristo nós acessamos a vida. Eu estava morto, eu não tinha vida, eu estava perdido, mas agora eu posso dizer: eu tenho a vida eterna. Eu vou morar no céu, eu vou morar com Jesus por toda a eternidade. O que é uma existência de 70, 80, 90 anos comparada com a existência por toda a eternidade ao lado do Senhor? Isso tem que alegrar o teu coração. Não é um conto de fada, isso é real. Aleluia! É real. Nós vamos morar com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, como alguém que encontrou a vida em Cristo, seja conhecido pelo seu milagre. Isso aqui é muito importante. Eu e você encontramos a vida em Cristo Jesus. Então, seja conhecido pelo seu milagre. Olha o texto de João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eles moravam em Betânia. O que nós sabemos a respeito de Lázaro é muito pouco. É muito pouco o que nós sabemos a respeito dele. Sabemos apenas que ele era irmão de Marta, irmão de Maria. Sabemos isso.
e que ele ficou doente, não é isso? E morreu. É isso que nós sabemos, sabe? Sabemos também que ele era amigo de Jesus e que Jesus o ressuscitou dos mortos depois de 4 dias que ele tinha morrido. Isso aí é o que nós sabemos a respeito de Lázaro, sabe? Então, essas são as únicas informações sobre a vida deste homem que passou por um grande milagre. As coisas a mais a respeito dele, o apóstolo João achou irrelevante registrar. Aliás, o Espírito Santo não dirigiu João a fazer isto. Não dirigiu o apóstolo João a fazer isso. E isso nos traz uma lição muito preciosa, sabe? Isso traz uma lição muito preciosa, que à medida que o poder se manifesta em sua vida, o poder de Deus se manifesta em sua vida, quem você é não é mais importante, mas sim quem é aquele que está agindo na tua vida. Não é importante quem é Lázaro, tá bom. O que é importante você saber, o Espírito Santo já mostrou. Isso nos mostra que o importante é quem está agindo dentro de você, quem está agindo na tua vida. É isso que tem que ser. O mais importante da sua vida não é você mesmo, mas quem está te transformando, quem passou a viver em você. É isso, Isa. É isso, Felipe. É isso, irmã Luzinete, né? É isso que nós temos que entender. Não é quem vocês são, quem vocês foram. Cada um de nós que aqui estamos, o importante não é, aqui está o Gilberto, ali está o Cido, aqui está o pastor Cacildo e assim por diante, ali está o Mateus. Não, isso não importa nada. Importa sim quem é que está transformando a tua vida, quem é que está trabalhando na tua vida. Por isso que o Espírito Santo não deixou muitas coisas a respeito de Lázaro, porque o importante não era Lázaro, o importante é Jesus na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Quer saber mais sobre a vida pessoal de Lázaro? Para que você quer saber? O mais importante já foi dito. O mais importante é sermos pessoas anônimas, marcadas por um Deus que se tornará mais conhecido por meio do milagre da vida de Cristo em nós. É isso que tem que ser, sabe? A nossa vida tem que ser marcada. Nós temos que ser conhecidos e fazer Deus conhecido pela ação dele na nossa vida. Não quem é o Gilberto, quem é o Fábio, quem é a Cássia. Para quê? Quem está interessado em saber quem é você? Deus está interessado em saber quem é que está transformando a tua vida. As pessoas querem ver isso. Quem é que está agindo no teu coração, que está mudando você, que conhecia você antes de Cristo e está conhecendo você hoje. É isso que é o importante, irmão. E às vezes a gente fica aí querendo se exaltar, querendo sair e ter um destaque. O destaque é Jesus Cristo na tua vida. É isso, sabe? Precisamos nos tornar como Enoque. Lembra de Enoque? Lá do capítulo 5 de Gênesis? Como Lázaro. Homens que não se tem muito para falar, a não ser sobre o que Deus fez em suas vidas. Olha só o que Hebreus fala a respeito de Enoque. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não se experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ei, tu não é importante. O importante na tua vida é que você está agradando a Deus. Agrada a Deus. É isso que Deus quer da tua vida. Deus quer que você o agrade, que você o busque. Segunda coisa que eu quero dizer para você: como alguém que encontrou a vida em Cristo, não se afaste da fonte da vida que é Jesus Cristo. Não se afaste da fonte da vida que é Jesus Cristo. Olha só o versículo 2 do capítulo 12 de João. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Já tinha acontecido a morte, já tinha acontecido a ressurreição.
E é interessante quando a gente olha para os evangelhos, parece que Jesus, ele se utilizava da casa de Marta e de Maria como lugar de retiro, como lugar de descanso, quando ele estava ali naquela região perto de Jerusalém, porque de Jerusalém até Betânia, na realidade dá 2.700 metros, a distância que segundo dizem que dá. Eu coloquei até na mensagem que tem aí, é 3 quilômetros, é pertinho, 3 quilômetros, então é um tirinho, porque as caminhadas daquele povo naquela época era longa. Então Jesus, quando estava sempre em Jerusalém, parece que ele utilizava a casa de Marta, de Maria, de Lázaro, para um lugar de descanso. Podemos então deduzir que Lázaro era um bom amigo de Jesus. Aliás, o Evangelho diz isso, que eles eram amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido. Quem é que está na tua sala de jantar? Que tipo de conversa acontece na tua sala de jantar? Que tipo de relacionamento você tem desenvolvido? Porque Lázaro estava lá, na casa, junto com Jesus. Que tipo de relacionamento? Ele procurou estar junto com Jesus. Ele não queria se afastar da fonte da vida. Quem é que está nos teus relacionamentos? Será que Jesus Cristo está em todos os ambientes da sua vida? Hoje é dia de culto, agora aqui eu tenho que botar uma cara de piedade. Faz cara de piedade aí para me ver como que é a tua cara de piedade. E quando está lá fora, é tudo normal. Como que funciona esse trem? O que nós precisamos entender é que não há lugar aonde eu tenho que estar ou não tenho que estar. Todo lugar é lugar para estar com Jesus. Sabe? Será que Jesus Cristo está em todos os ambientes da sua vida? Veja só o que a palavra de Deus diz a respeito de Abraão. Eu não estou fugindo não para falar de Abraão, mas para entender o que eu quero dizer com isso, para nós não nos afastarmos da fonte da vida, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala a respeito de Abraão em Tiago 2:23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ei, ninguém, eu tô vendo teu nome, queridão. Oi? Júlio, eu tô vendo, eu acho que é a primeira vez que eu te vejo. Eu acho que é a primeira vez. Para nós estreitarmos um relacionamento, Júlio, não é agora assim. Nós teríamos que nos ver várias vezes, conversar e tudo mais, para se estreitar um relacionamento. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito de Abraão. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Porque não só porque ele creu e obedeceu, mas porque ele estava junto. Porque ele estava junto. E é isso que tem que ser. Não se afaste da fonte da vida, que é Jesus. É isso. Lázaro, quando conheceu a Cristo, quando foi ressuscitado por Cristo, ele queria que Jesus estivesse junto dele. Ele estava ali: Jesus, vem cear na minha casa, vem comer aqui, e eu vou convidar meus colegas, meus vizinhos, para estarem juntos. Quem é que está na mesa com você? Jesus está em todos os cômodos com você. É isso que nós temos que entender. Que extraordinário, irmão, você ser conhecido como amigo de Jesus. E por quê? Porque existe relacionamento. Você, no momento que conheceu a Jesus, não se afastou. Ele não é apenas um conhecido, ele é um amigo. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em João 15:14. Vós sereis meus amigos. Jesus falando para os discípulos: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Gente, eu e você, que foi gerado vida dentro de nós, que passamos pelas águas, que somos conhecidos pelo nome de cristão, nós temos que fazer o quê? Fazer a vontade daquele que é nosso Senhor. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E para eu fazer o que Jesus me manda, eu tenho que conhecer sua palavra. Como que eu posso saber o que o Júlio gosta se eu não conheço ele? Como que o Júlio vai poder me agradar se ele não me conhece? Se nós não temos relacionamento? Agora, se nós queremos agradar um ao outro, o que acontece? Quando ele casou com a esposa,
A mesma coisa aconteceu quando eu casei com a minha esposa. Só pôde acontecer porque houve um relacionamento que foi crescendo, 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 e descobrimos que nós tínhamos em comum para poder casar. É isso: vós sereis chamados meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E amigo é aquele que tem intimidade. Seja amigo de Jesus. Seja amigo de Jesus. Faça o que Ele te manda. Faça o que Ele te manda. Isso vem para o terceiro ponto. Por isso, como alguém que encontrou a vida em Cristo, compartilhe a transformação que Jesus fez em sua vida. Compartilhe a transformação que Jesus fez em sua vida. É isto. Olha só o versículo 9 do capítulo 12 de João. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali aonde? Na casa de Lázaro, na casa de Marta, de Maria, onde ele estava ali, ceando com eles. Então veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Olha só, tinha uma grande multidão de judeus lá na casa de Marta, lá na casa de Maria, que estava fazendo o que lá? Vieram lá não só por causa de Jesus, mas por conta que tinha um camarada que estava morto, e Jesus ressuscitou. Eu quero ver isso com os meus olhos. Foi isso que aconteceu. É interessante, irmãos, que após a ressurreição de Lázaro, a tradição, se você procurar ali o que a tradição cristã conta a respeito de Lázaro, eles vão dizer que Lázaro, ele viveu mais 30 anos após o seu milagre. A Bíblia não conta, a Bíblia não fala, tá? Mas a tradição, quando você vai ver escritos de pessoas, aonde foi isso, para onde foi aquilo, que a Bíblia não conta como foi que Paulo morreu, a tradição que conta, e assim por diante. A gente vai descobrindo dessa maneira. Da mesma forma, Lázaro, a tradição diz que ele viveu mais 30 anos. 30 anos vivendo o milagre de Jesus em sua vida. Você já parou para pensar o que é isso? 30 anos vivendo o milagre de Jesus na sua vida. A pergunta que fica aí é essa: o que você tem feito com o presente que Jesus te deu? Jesus te deu vida eterna. Jesus te deu vida eterna. Para mim, tem 31 anos que eu conheci a Cristo. 31 anos. Você sabe quanto tempo tem o teu presente, a tua vida? Sabe? O que você tem feito com esse presente? Sabe? O que você tem feito com a vida nova que Jesus te deu? O que você tem feito com o tempo que você já conhece a Cristo? Que você está vivendo com esse presente? O que você tem feito com isso? Você já parou para imaginar o tanto de pessoas que vinham procurar Lázaro para que ele contasse o testemunho dele? Para que ele dissesse como tudo aconteceu? Para que ele pudesse repartir o sobrenatural? Imagine só, porque correu, cara, o cara estava morto fazia 4 dias. As irmãs não queriam que tirasse a pedra, porque falou, está cheirando mal, já tem 4 dias. Jesus falou, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Remova a pedra. Removeu. Lázaro, vem para fora. Será que vai vir? E veio. E ele veio tudo envolto em faixas. E chega ali, todo mundo viu. E aquilo começa a circular, começa a correr. Jesus ressuscitou. O irmão de Marta e de Maria, que mora lá em Betânia, foi algo. E ele já estava 4 dias morto, sepultado. E aí está vivo agora. E as pessoas vinham para olhar, para conversar. Conta aí, Lázaro, o que aconteceu? Como é que foi essa história? Como é que foi esse negócio? Conta o que Jesus fez. Como foi essa... que você ouviu? Como foi a voz que você ouviu? Como foi ter que levantar da morte, sair da morte e vir para a vida? Conta para nós esse teu testemunho. Sabe, irmãos, foi justamente isso que aconteceu. Deus te tirou de uma condição de morte e te deu vida. Você estava morto há quantos anos?
Quanto tempo você estava sem Jesus, vivendo numa vida de pecado, afastado do Senhor, mas Deus disse: ei, Galindo, vem para a vida. Há quanto tempo? Vem, Cícero, vem para a vida. Cada um de nós, Wesley, vem para a vida. Valquíria, vem para a vida. É isso que está acontecendo. Jesus está te chamando para a vida. O que tu tem feito? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo da transformação? Estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida. Eu tenho vida, tu tem vida. O que estamos fazendo com a nossa vida? Aleluia. É isso, irmãos. É isso. Romanos 6,4. Portanto, fostes sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Viva uma nova vida. Sabe, irmãos, você não precisa de um testemunho. Eu queria tanto eu queria ter levado 10 tiros, sabe? Eu queria ter levado 10 tiros, ficado ali, e depois eu levanto, e aí eu vou contar que Deus, Ele... Para aí, cara. Para aí, tu não precisa levar 10 tiros para ter um testemunho. Você é testemunho de Deus, da transformação. A Raquel sabe quem Deus transformou. Eu sei o que Deus fez na vida dessa mulher. Quem está ao teu lado sabe. Pergunta para a Nilda, quem é o cara pálido que está ao lado dela? É disso. Sim ou não, Cido? Nós sabemos. Olha, aliás, eu não sei, quem sabe é a mulher que vivia comigo, que vive comigo, aliás, porque é ela que me aturava. Essa que é a realidade. Nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. Então, você é o testemunho. Olha, eu estava morto, eu vivia desse jeito aqui, e Jesus Cristo me alcançou. Esse é o testemunho que tu tem. Aí você fala, eu não sei falar. E a vergonha. Compartilhe o seu milagre. Fale para todos o que procurar você, o que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Diz lá, irmã, olha, eu estou sendo transformada dia a dia. Aquela mulher que vocês conheceram há alguns anos atrás, essa não tem mais, essa morreu. Agora tem nova criatura aqui, tem nova criatura ali, tem nova criatura aqui. É disso que você tem que falar. O que Jesus está fazendo na tua vida, o que Jesus está transformando na tua vida. É isso que nós precisamos contar. É isso que nós precisamos falar, irmãos. Sabe? Porque, como diz Lucas 6,4, a sua boca fala do que o coração está cheio. E meu coração está cheio de alegria. Eu vou falar de quem? Hein, Bar? De quem que tu vai falar? Do Corinthians, cara? Não dá, né, cara? Tem que falar de Jesus. Amém? 4. Fica preparado aí que depois no quinto você já sobe, hein? 4. Como alguém que encontrou a vida em Cristo, vença a religiosidade. Vença a religiosidade. Olha só João 12:10. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Já não queria mais matar só Jesus, não, viu, Cícero? Nós queremos matar esse camarada também, esse morto aí que viveu, né? E sabe, irmãos, os religiosos da época disseram: nós temos que calar esse homem. Falando de Lázaro, nós temos que calar esse homem. Por quê? Porque muitos estão se convertendo por causa do seu testemunho. Muitas pessoas estão vindo para Cristo por causa do seu testemunho. Então nós temos que calar esse camarada. Existe uma realidade no mundo espiritual que poucos se dão conta. Pouca gente se dá conta. E essa realidade é que o mundo espiritual da maldade quer calar o seu testemunho através da religiosidade, te fazer um religioso, sair da graça, sair da vida no espírito para uma vida engessada, cheia de religiosidade. Faça isso, não faça aquilo, isso pode, isso não pode, sabe?
Para com isso. Para com isso. Sabe? É tremendo isso daí. Sabe? Essa religiosidade, ela quer calar o teu testemunho. E ela faz isso fazendo com que você viva uma vida de regras. Sabe? Veja só isso aqui. Olha só Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Irmãos, é interessante observar que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os religiosos da época, Jesus recriminou, quando citou esse texto que eu falei, recriminou esses líderes, porque eles estavam o quê? Infringindo, colocando sobre eles coisas que não eram da palavra de Deus. Está lá, eu quero ler de novo. Vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. A religiosidade mata. A religiosidade mata. Ela acaba com a fé. Ela acaba com a palavra de Deus ali, com a pessoa que quer servir ao Senhor. Mas para quem experimentou a morte, como eu e você, nada mais nos amedronta. Que religiosidade, por quê? Por que eu vou ter medo? Sabe, às vezes o nosso testemunho, ele está sendo silenciado pela religiosidade. Sabe, nós estamos com ameaças na nossa mente. Sabe, será que eu jogar a santinha fora, será que tem problema? Será que se eu não fizer isso aqui, tem problema? A gente fica com aquela coisa. Como é que funciona? Isso é religiosidade. Para que eu preciso chegar e falar: ave, nossa, captou? Para quê? Eu não preciso. Eu posso ir direto ao Pai. Mas a nossa religiosidade quer dizer: mas não, eu não posso deixar de fazer isso. Eu tenho que continuar fazendo isso. A nossa religiosidade mental, sabe, ela quer fazer com que fiquemos presos às tradições familiares. A gente aceitou a Cristo, a gente veio para Cristo, mas ainda continuamos presos, porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha família, ela toda vinha para uma coisa assim. Peraí, nós estamos em Cristo Jesus, nós somos transformados por Cristo. Quem morreu na cruz, viu, Isa? Por mim, por você, por cada um, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, não foi outra pessoa, foi Jesus. E digo mais ainda, irmãos, não é só uma religiosidade na mente, que insiste em fazer com que nós lembremos de velhas tradições, de costumes, mas também a mentalidade religiosa dos nossos familiares e amigos. Onde se viu? Eu conheço tua vida, eu sei quem tu foi. Você ou Mateus? Conheço você, meu camarada. Agora vem com essa história de: agora eu sou crente. Agora eu sou... Ei, meu, peraí, cara. A gente já tomou uns gorozão junto, já demos uns tapas legal, e agora tu vem aí falar que tu é crente, cara? Qual é? Qual é? Sabe, a religiosidade quer nos manter no mesmo lugar, quer fazer com que a gente não saia, quer fazer com que a gente fique preso naquilo que eles estão presos, e porque eles não querem se libertar, eles não querem que nós nos libertemos, que você se liberte também. Então, rompa com a religiosidade, uma vez que você é de Jesus. Você é de Jesus. Olha só o que acontece: a religiosidade fecha a porta dos céus
e impede que as pessoas experimentem o sobrenatural. Deus tem sobrenatural para a tua vida. Deus tem experiências novas. Nos seus 76 anos, Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. O que Ele te pede? Me busque, fale comigo, busque a minha presença, insista, busque, não pare. Isso não é para eles, é para você que está me ouvindo. É para cada um de nós que aqui estamos. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu termino essa mensagem. Corre aqui, povinho, não levou que esse cesto é pequenininho assim, ó. Corre aqui. Como alguém que encontrou a vida em Cristo, como alguém que encontrou a vida em Cristo, leve as boas novas através da tua vida. Leve as boas novas através da tua vida. Ao versículo 11 do capítulo 12 de João. Pois por causa de muitos estavam se afastando de Jesus. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por causa de Lázaro, muitas pessoas estavam deixando a religiosidade, estavam afastando-se dos judeus e vindo para Jesus. A pergunta que fica é, ou uma afirmação: o seu milagre, presta atenção nisto, é uma ponte até Jesus. O que Jesus Cristo fez na tua vida, Claudineia, o que Jesus Cristo fez na tua vida, João, na tua vida, Ana, Thalitinha, o que Jesus Cristo está fazendo na tua vida é uma ponte até Jesus para outras pessoas. Porque eu conheço você superficialmente, eu conheço vocês superficialmente. Quem me conhece profundamente é minha família, e sou conhecido dela. Mas sabe, as pessoas que conhecem vocês, as pessoas que se relacionam com vocês, os seus familiares nas suas casas, conhecem vocês e sabem aquilo que está acontecendo com vocês dentro de casa. Sabe o que Jesus fez na tua vida, Isa? Quando tu chega na tua casa com a tua mãe sabe quem é você. Felipe, tua esposa sabe quem é você, porque convive contigo. Peraí, o camarada diz que é crente, o camarada diz que não, é crente mesmo, porque eu sei o que fez. Cada um é disso. Então, o seu milagre, ou seja, a salvação que Cristo te deu, é uma ponte até Jesus. Vidas se converterão através do teu testemunho. Muitas pessoas foram até Jesus Cristo por causa do testemunho de Lázaro. Viu, Nilton? Lázaro lá. O que aconteceu, Lázaro? Conta para mim. Aconteceu isso. O que aconteceu, Nilton? O que aconteceu, Miriam? O que aconteceu, Suzana? É disso que nós temos que entender. O teu testemunho é uma ponte. O teu milagre é uma ponte para as pessoas se achegarem até Jesus Cristo. Quantas pessoas já conheceram Jesus Cristo por causa do seu testemunho? Quantas pessoas já conheceram Jesus Cristo por causa do seu testemunho? Olha, de fato, o cara é bom. Eu pensei que minha vida não tivesse jeito, não. Só a graça. Quer perguntar quem era Gilberto? Tem uma conversa com a Raquel. 20 minutos. Algumas meninas aqui do louvor, cadê? Que quando vê eu falar de quem era o Gilberto, elas têm vontade de me bater. Cadê a Albane? Olha lá a Albane lá no fundo. Ela fala, eu já tinha largado há muito tempo. Sim ou não? Aí. Mas ela testemunha do que Deus fez na minha vida. É disso, gente. É isso. E sabe, Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ei, Gui, somos filhos de Deus. Jesus nos alcançou.
temos nova vida. Eu tenho esse testemunho aqui dentro. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Sabe? Isso é. Aí, quem é você? A minha netinha canta. E quem tu és? E quem tu és? Eu falo, sou vovô. E quem eu sou? Eu falo, você é Amanda. Mas na realidade, quem tu és? Tu és o Filho de Deus. Tu és filho de Deus. Em você habita a vida. Em você habita a vida. O Espírito de Deus habita em você. Eu sou filho de Deus. Você é filha. Você é filho de Deus. Esse é o maior testemunho que você pode dar. E essa vida que está dentro de mim agora, eita! Sabe? Ela está me transformando. Ela está mudando. Aquela camarada que tu conheceu, essa já não existe mais. O Senhor está trabalhando, terminando. E deixa eu terminar dizendo para você o seguinte: recebemos a Cristo pelo testemunho da palavra de Deus. Presta atenção nisso. Recebemos a Cristo pelo testemunho da palavra de Deus. E naquele momento que ouvimos a palavra de Deus, fomos selados, e que cremos, é claro, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Olha o que diz Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O Evangelho. Depois que vocês ouviram a palavra do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, você creu no Evangelho da vossa salvação, foste selados com o Santo Espírito da promessa. É o que está dizendo aqui. No momento em que você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, você entendeu, creu. A palavra de Deus diz ali, naquele momento você foi selado com o Santo Espírito da promessa. E esse Espírito que recebemos na conversão passou a habitar em nós para sempre, para sempre. E Ele nos dá poder para sermos testemunhos de Jesus, viu? Ele habita em você para sempre. E esse poder que está em nós, esse Espírito que está em nós, que habita em nós, nos dá poder para testemunhar a respeito de Jesus. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, você recebeu o Espírito Santo quando creu. Você recebeu o poder quando esse Espírito desceu sobre você. Aqui em Atos 8 não havia acontecido ainda, Atos 1:8. Por isso Jesus falou: e recebereis poder ao descer sobre vós. Não tinha acontecido. Contando a história, em Atos 2 é que o Espírito Santo ia descer. Atos 2 ele desce e nos deu o poder, já aconteceu. Então em Efésios 1:13, quando você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo nos dá poder para testemunhar a respeito de Jesus. Mas acontece uma coisa a mais. Neste momento, olha tudo o que aconteceu. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo. E quando fala se alguém está em Cristo, significa e alguém tem o Espírito de Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gente, cadê o Gilberto? Cadê o Mário? Cadê a Bianca? Cadê a Sandra? Cada um de nós. Aqueles que vocês conheciam antes, não tem mais. Não tem mais. Quem está em Cristo, quem tem do Espírito, porque aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Não é dele. Então quem tem o Espírito foi transformado em uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, tu é nova criatura, tu vai morar no céu. Não é conto de fada, é verdade, é real. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, eu vou estar junto do meu Senhor. Eu vou ver as marcas na sua mão, eu vou ver as marcas no seu pé, eu vou ver a ferida do lado. E tudo isso feito, sabe por quê? Por conta do meu pecado. Mas Ele me amou e não se
confortou, Ele deu a vida para que eu pudesse estar morando com Ele. Isso aconteceu com você também. Alegra teu coração, glorifica a Deus, que a tua vida não é um conto de fada, a tua vida é real, sabe? Você tem coisa tremenda para a tua vida. Glória a Deus. E eu termino dizendo mais uma vez o versículo 6 de Romanos, versículo 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também eu e você andemos em novidade de vida. Ei, novidade de vida. O diabo não tem mais poder contra a tua vida. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. E daí, diabo? O que Jesus Cristo fez na cruz foi muito maior, foi muito mais perfeito. Não há acusação mais aos meus irmãos. É o que a palavra de Deus diz.